Então, boa noite a todos. Estamos aqui pelo YouTube, canal do Instituto Cultural Santo Antônio, começando aqui o nosso breve curso Introdução à Nova Ordem Mundial. É um curso que vai ser, como o próprio nome diz, uma introdução, porque o assunto é complexo, amplo, além de ser um fenômeno que está em curso, né? Então, muitas coisas ainda não sabemos. Muitas coisas já estão comprovadas, documentadamente comprovadas, e a ideia do curso é levantar esse fenômeno e tentar, de uma certa maneira, enquadrá-lo, dar uma forma visível e identificável para aqueles que forem acompanhar o curso, né? Claro que muita coisa não vai poder ser dita, muita coisa não vai poder ser examinada, embora a gente vá falar de várias coisas que não vamos entrar tão a fundo, mas que nós vamos tentar enquadrá-las dentro de uma visão geral propícia para quem quer realmente ter uma boa ideia sobre o fenômeno. Então, o que seria a nova ordem mundial? A gente ouve muito, tem muita coisa... Oi? Tem muita coisa hoje em dia sobre nova ordem mundial, principalmente na internet. E nós vemos diversos tipos de opiniões, e algumas delas bastante confusas, porque resume tudo a uma certa visão de conspiração, principalmente quando algumas pessoas tentam ligar esse fenômeno a uma iniciativa principalmente da maçonaria, né, aquele papo dos Illuminati. Geralmente as pessoas, quando ouvem Nova Ordem Mundial, elas conhecem sob o prisma da maçonaria. Mas a Nova Ordem Mundial, por que a gente chama de Nova Ordem Mundial? Porque, de uma certa maneira, é uma transição entre uma ordem antiga, uma ordem que seria aquela que foi sendo desenvolvida em 2000 anos de civilização cristã, né? E é como se fosse uma revolução lenta e gradual, em alguns momentos até acelerada, mas que visa justamente inverter. É uma inversão revolucionária, inclusive da ordem da realidade, né? Não só da ordem cultural, política, até mesmo econômica, etc. Mas é uma espécie de inversão, mas é um conjunto de iniciativas, né, que visam estruturar, implementar um governo mundial, né, uma governança mundial centrada, né, em mecanismos de controle, principalmente estatal, mas com uma certa peculiaridade que seria um misto entre corporações privadas e instituições políticas. Então a nova ordem mundial, de cara a gente pode falar que ela é esse fenômeno revolucionário que visa extinguir a ordem vigente de um mundo que vem aí de 2000 anos para cá, né? E muitas vezes também a gente vê uma confusão entre os termos, né? Muitas pessoas geralmente falam, não existe plano de globalismo. O que existe é um fenômeno de que as sociedades vão se relacionando e elas vão, com o tempo, assimilando coisas das sociedades vizinhas e parece que, no fim das contas, é um plano de dominação global, mas não é um fenômeno natural. Por quê? Porque existe a confusão entre os termos. Globalização e globalismo. A globalização é um fenômeno natural, vamos dizer assim, né? De aproximação entre os povos, de troca de experiências, tanto na esfera cultural, na esfera econômica e política e na esfera também linguística, porque uma língua às vezes vai assimilando elementos de outra, etc. Esse fenômeno ele é o que chamamos de globalização, ele é natural, ele é até bom sobre vários aspectos. Mas o globalismo não, já é uma outra coisa.
já é uma estruturação, é um planejamento, né? É uma coisa teórica, né? Que vai para o terreno da praxis e já começa a, como é que eu vou dizer, já vai além do simples fenômeno natural da globalização. Há também até uma aceleração do processo de globalização pelos agentes globalistas para que certos efeitos comecem a ser causados nas sociedades, nos conjuntos humanos, para que seja propício essa revolução, essa mudança de ordem, né? Que nós chamamos de nova ordem mundial. Então, logo de cara, nós já podemos dizer que o globalismo é uma força revolucionária, né? E a palavra revolução, geralmente, ela é ligada, quando a gente ouve a palavra revolução, a gente já liga com a ideia das esquerdas mundiais, né? Do fenômeno dos partidos socialistas, etc. e tal, mas nesse caso, essa revolução ela também existe no terreno das grandes corporações, do terreno do supercapitalismo, né? Das organizações econômicas e financeiras que também pretendem essa mudança de ordem. Então, seria bom a gente falar aqui, pelo menos de início, só um minuto, que essa situação de um plano de governo centralizado, de governo controlado, administrado, centralizado, ele é muito antigo, e ele, através da história, a gente identifica diversos fenômenos parecidos com esse que nós estamos vivendo hoje em dia. E esse fenômeno ele é aquilo que nós podemos chamar de império. Por quê? Porque às vezes a gente fala o império tal, o reino tal, e na cabeça do senso comum parece que quando você fala de reino, fala de império, você está falando a mesma coisa, e não necessariamente. Às vezes um reino ele é uma organização política e cultural que, mais das vezes, ele tenta apenas conservar aquele status quo, né, da sua sociedade dentro dos seus próprios limites territoriais e dentro dos seus próprios esquemas culturais e ideais, vamos dizer assim. Já o império não, o império é uma espécie de reino que vai além, ele vai englobando outros reinos dentro de uma rede e vai aumentando o seu tamanho e volume. Então, para falar nesse curso aqui, para falar de nova ordem mundial, nós gostaríamos primeiramente de falar dela, né, já feita essa pequena introdução, falar dela principalmente sob o ponto de vista de um relato bíblico, que já mostra ali mais ou menos assim, para quem é cristão ou também para quem não é cristão, porque o relato bíblico ele é milenar, né, bimilenar, muitos anos, mais de 2000 anos atrás foi escrito, né, 2 milênios e meio, por aí. Já é um relato que mostra simbolicamente como uma sociedade que visa esse autocontrole, esse autodomínio, ela em si mesma já é uma aberração em termos de realidade, né? Ela chega a ser uma aberração porque ela começa a bater de frente com a realidade das coisas. Parece que o mundo não foi feito por uma organização desse tipo. Uma organização totalmente administrada, totalmente centralizada, né? Parece que a natureza das coisas impõe uma flexibilidade, né? uma interação, um choque de pesos, que aqueles que pretendem, pela força ou pela astúcia, organizar uma sociedade a nível global de uma forma imperial, isso se choca contra a própria dinâmica da realidade. Então nós temos lá o mito da Torre de Babel, que conta
né, como todos conhecem, aquela história sobre a construção a construção de uma torre que visaria chegar até o topo dos céus, no intuito, principalmente, de tornar grande os seus construtores, né, o nome deles ser colocado na história entre os grandes, etc. E uma tentativa de evitar a dispersão dos conjuntos humanos. Então, é uma tentativa, a Torre de Babel explica simbolicamente uma tentativa de centralização forçada do contingente humano. E esse relato, ele, assim, há indícios que ele foi escrito no período em que os povos israelitas estavam cativos na Babilônia, no segundo Império Babilônico. Então, longe da gente querer ficar aqui procurando a Torre de Babel historicamente, comprovadamente, né, em sítios arqueológicos, como muitos já fizeram, etc. e tal, a gente pode apenas deduzir desse relato o seguinte, que o indivíduo que escreveu, inspirado por ação divina, com toda certeza, né, porque é uma coisa, é uma forma que ela subsiste, ela diz alguma coisa sempre, independentemente do tempo e da circunstância. Então, não é uma coisa exatamente um esforço humano, poético, literário, etc. e tal. Mas o sujeito, ele usa formas literárias próprias, elementos que ele capturou do seu ambiente de vida. Então, naquele momento, provavelmente, aquele indivíduo que escreveu o relato da Torre de Babel, com certeza ele viu alguma construção. Ele viu alguma torre, entendeu? Ele viu alguma torre e usou o exemplo da torre para indicar uma realidade, né? Então ele usou aquilo simbolicamente, né? E a gente vê na internet muitas pessoas que investigam a nova ordem mundial, e elas geralmente chamam de Torre de Babel uma torre de fato que existiu há não sei quantos milênios e que tinha 2.800 metros de altura. Não é o caso aqui. O caso aqui é a gente identificar a construção da Torre de Babel como uma elaboração mítica, né, de uma realidade que é tanto espiritual quanto histórica. Realmente existiam essas construções, inclusive o nome delas na antiga Babilônia, dos povos mesopotâmios, era os zigurats. Zigurats eram uma espécie de pirâmides, feitas em camadas, em escadas do lado de fora, onde tinha no alto um templo dedicado ao deus ali específico, porque eles tinham a crença de que os deuses viviam no alto das colinas, das montanhas, em contato com o céu. Então eles acreditavam que construindo essas bases, eles estariam ali artificialmente criando um local de culto para esses deuses, um local onde esses deuses pudessem descer e ter uma relação com eles, né? Fruto isso daí da mentalidade pagã mesmo daqueles povos. Então, a gente tomando essa perspectiva da Torre de Babel, a gente vai ver o quê? Tem três características nesse relato que são claramente indicativos de um plano globalista, no sentido da palavra, como a gente estava conversando aqui no começo. Globalista no sentido de uma construção artificial, administrada e centralizada de um império, realmente poderoso, etc. Primeira delas, eles queriam construir algo que tocasse o céu, que alcançasse o céu. Uma tentativa espiritual de se elevar, do homem se elevar até Deus. E não do homem aceitar a inclinação de Deus até ele, né? Lembrando que esses povos dessa época antiga eram os descendentes de Noé, que tinha feito Deus tinha feito uma aliança com ele, e em determinado momento foi crescendo a família dele, foi se espalhando, e houve a ideia de concentração, né, desses descendentes aí.
de Noé. Então, de certa maneira, eles não estavam conservando aquele contato que Deus tinha com eles. Então, eles próprios começaram a querer subir aos céus através desses seus empreendimentos. Mais ou menos parecido com o que nós vemos hoje, e ao longo do curso a gente vai poder chegar a essa conclusão. Em segundo lugar, o objetivo da construção daquela torre era fazer famoso o nome dos construtores, ou seja, os indivíduos queriam perpetuar os seus nomes. Como o nome de Deus é. Exatamente, eles queriam se colocar como grandes na Terra, né? Como os grandes construtores, como os grandes elaboradores de grandes construções, né? Mais ou menos o que a gente vê hoje também, vai ficar claro ao longo do curso. Isso, criadores. Em terceiro lugar, ao querer que seus nomes fossem perpetuados pelo sucesso daquele empreendimento, aquelas pessoas também estavam desejando ser celebradas por desobedecer à ordem de Deus. Não estavam nem aí, né? Então, essas três características que você percebe ali no relato da Torre de Babel, elas são perfeitamente compatíveis com a atual situação que está acontecendo no mundo já há algum tempo, onde houve esse retorno da ideia, né? Então, a gente pode traçar uma analogia entre esse relato mítico, né, no entanto real, da Torre de Babel, com o projeto de poder que nós estamos vendo hoje e esperamos que ao longo do curso ele fique bem claro para as pessoas, né? Então nós podemos, quando a gente chamar isso de Babel, nós, de certa maneira, nós estamos remetendo a essas formas, essas três características, né? Do homem tentando ele alcançar os céus, né? Ele alcançar as alturas, do homem querendo guardar o nome dele na história e querendo ser o criador. Então isso daí você já vê que é uma inversão. Então tá. No mundo antigo, nós tivemos nessa região da Mesopotâmia. Mesopotâmia é o que? É uma porção de terra, um território que ficava entre dois rios. O próprio nome Mesopotâmia em grego significa entre dois rios. Então, essa cidade ficava entre dois. Existiam diversas cidades ali, cidades-estados, vamos dizer assim. Então tinha uma federação de cidades que se relacionavam comercialmente, culturalmente. Aí surge a concentração imperial, a primeira, que é a babilônica. Passado algum tempo, a civilização babilônica é destronada, vamos dizer assim, e assimilada por uma outra civilização, a civilização dos assírios, que eram povos ali também circunvizinhos. Muitos séculos depois veio a Babilônia, conseguiu se reerguer e tomou esse império assírio. Então ela ficou ainda maior, né? E nesse período babilônico teve a escravização dos povos judeus, né? Grande parte deles. Inclusive o livro de Daniel, o próprio Gênesis, provavelmente foram escritos nesse período, que são mais ou menos 500 a 600 anos antes de Cristo, na Babilônia. A partir daí, a Babilônia é invadida e é derrotada pelos medos persas, né? União do povo dos medos e os povos persas. Então se torna um império ainda maior. Tempos depois vem os gregos com Alexandre, o grande macedônio, e dentro de uma campanha de dominação imperial ele vai, né, porque os persas queriam dominar a Grécia e não conseguiram. E a Grécia era pequenininha e os persas eram gigantescos. Incrivelmente não conseguiram. E surgiu a ideia de Alexandre ir em direção a eles e tomando pouco a pouco tudo. E ele conseguiu fazer isso. Então ele teve esse território todo
que hoje ali é do Oriente Médio, Europa, abaixo da Europa ali onde é a Turquia, né, algumas regiões da África, né, foi tudo tomado pelo Império Macedônio. O Alexandre o Grande morre e é dividido seu império entre os seus generais. Então há uma fragmentação. Inclusive tem no relato do profeta Daniel, ele conta isso ali de uma forma simbólica, né, em forma de profecia, né, a história do carneiro que vem com um chifre, um bode, aí ele bate no carneiro, pisa no carneiro, aí ele perde aquele chifre se divide em 4. Né? Então você vê ali que aconteceu isso, né? O Império Alexandrino foi dividido em 4. E depois, com a ascensão dos romanos, os romanos tomaram toda essa região, né? E inclusive outras regiões regiões desérticas, né? Regiões da África, etc. Então você vê que os impérios, no mundo antigo, eles foram crescendo à base da conquista e da guerra, da base do poder militar. Não na base do poder do dinheiro, na base do poder militar. Então era a força. Chegava lá, quem batia, quem matava, levava e ficava com tudo e tinha seu império ampliado, do dia para a noite. Quando chega o advento do cristianismo, né, Nosso Senhor vem ao mundo, ele vem no quê? Num território onde era de domínio romano. E o seu povo de origem, o povo judeu, acaba por não compreender a sua missão, né? não entendeu quem ele era, né? Grande parte das pessoas, entregaram eles ao poder secular ali, né? O poder romano. Ele foi julgado, etc. Os romanos tinham uma maneira diferente de manter os seus domínios, eles não interferiam muito nas crenças dos povos que eles dominavam, eles apenas administravam conforme o rigor das suas próprias leis e deixavam o pessoal pensar o que quisesse, crer no que quisesse, a não ser que começasse a dar tumulto ali. Então acontecia do cônsul, ou sei lá quem da região, tomar medidas para que o imperador não ficasse chateado, vamos dizer assim. Quando acontece o advento do cristianismo, passado alguns séculos, os cristãos foram perseguidos, né? Iam para o Coliseu, etc. Passado alguns séculos, o Império Romano caiu por diversos motivos. Um deles bem forte é a invasão dos povos bárbaros, né? O Império se tornou tão grande que ele se tornou difícil de ser administrado, né? Então os povos bárbaros invadindo, então começou uma confusão e ao mesmo tempo a fé crescendo ali dentro, o número dos mártires, o exemplo dos mártires, as pessoas, a igreja crescendo ali dentro daquela confusão, o império foi se desfazendo e um elemento novo entrou na humanidade ali, que era o elemento da virtude cristã. Tudo aquilo que representa o Cristo, que é o Cristo nas pessoas, foi se alastrando, foi se propagando, foi penetrando naquilo que eram os impérios. Então, aquilo que eram os impérios, que foi passando de um para o outro até chegar em Roma, se desfez e foi crescendo uma planta nova ali dentro. Foi crescendo um elemento novo, a virtude cristã, a fé, a igreja, o Cristo. Sendo assim, essa ânsia de poder imperial, de domínio universal através do poder da força, foi se extinguindo, foi desaparecendo. O cristianismo foi moderando, foi infundindo nas pessoas concretas virtudes e percepções da realidade que jamais foram percebidas antes do Cristo.
né? No século IX, no início do século IX, o Papa Leão III, se não me engano, ele sagrou Carlos Magno como o imperador romano do mundo cristão. Então, Carlos Magno era um cristão que foi através do Papa colocado no posto de uma autoridade imperial máxima, vamos dizer assim, porém segundo os critérios da virtude. Mesmo assim, não se tornou um império teocrático cristão. Não foi isso que aconteceu. Carlos Magno não conseguiu ser um imperador no mesmo sentido que Nabucodonosor foi na Babilônia, que Alexandre foi pela Grécia, que os Césares romanos, né, foram ao longo das suas dinastias. O Carlos Magno não, ele não conseguiu fazer desse contingente humano, dessa humanidade toda que o cristianismo foi penetrando, fazer um império no mesmo sentido. Não deu certo. Claro, existiam guerras, existiam invasões, existiam tentativas de saques de cidades e de territórios, mas nunca teve depois do Império Romano, nunca teve um plano concreto de dominação total, né? Eu disse isso do Carlos Magno para dar a entender, pelo menos, que no cristianismo levou 8 séculos para sagrar alguém, uma autoridade eclesial, né, um papa, sagrar alguém como um imperador que iria trabalhar pela proteção da igreja, na invasão dos bárbaros, etc. e tal. Antes disso, já estava rolando o fenômeno do Islã, da ascensão do Islã. O Maomé tinha iniciado a sua campanha no século VII e foi indo e começou a ter os choques de civilizações. O Islã tem essa ideia imperial. Com a ideia de califado do Islã, começou a ter esse choque, né, entre fronteiras civilizacionais, entre cristianismo e islamismo. Porém, claro, o Islã tomou em determinados períodos, nas épocas aí posteriores, né, na época medieval, isso daí já era época medieval, início, né, da época medieval. O Islã, ele sempre foi ali um inimigo de fronteira do cristianismo. E foram tendo existências à parte ali, inclusive no período das cruzadas, foi um empreendimento de retomada de certas regiões que foram invadidas por muçulmanos, né, que eram chamados de mouros naquele período. Então, avançando um pouquinho no tempo, a gente vê, por volta do século XVI, no início do século XVI, o príncipe Carlos, da dinastia dos Habsburgos, né, ele também é sagrado, imperador, tal como ali o Carlos Magno. E ele pretendia fazer uma proteção dos diversos locais onde a igreja tinha penetrado com o seu império da virtude, porque o império que Jesus veio trazer uma nova ordem mundial. Você pode falar também que Jesus trouxe uma nova ordem mundial. Ele trouxe um império novo, o império da igreja. Só que o império da igreja não é o império da política, o império da economia, o império do Estado, é o império da fé, da virtude e de todos os elementos que transcendem a ordem natural das coisas. E ao mesmo tempo reorganizam essa ordem natural das coisas, né? Então esse império da fé, com Carlos Magno e depois com o príncipe Carlos da dinastia dos Habsburgo, o que aconteceu? Ele
foi assim, embora ele tenha sido um católico, um defensor da igreja, de certa maneira ele foi meio democrático, vamos dizer assim, né? Ele não foi um imperador no sentido de que ele foi para a luta. Oi? Ele não impôs o catolicismo plenamente. Ele concedeu o direito de alguns príncipes escolherem entre ser católicos e entre ser protestantes. Porque naquele período começou aquilo que nós conhecemos como revolta protestante, que é justamente o elemento que começa a abalar os alicerces do Império da Fé. Porque o Império da Fé ele era uno. Né? A igreja era una, não que ela não seja, ela sempre continuou una. Mas ela começou a ser, ela foi dividida, porque as diversas regiões europeias onde a igreja tinha a sua penetração virtuosa, a sua penetração em termos de fé, em termos da sua tradição e da sua visão geral do mundo, das coisas, com o advento do protestantismo, começa a fazer valer certas circunstâncias que, ao longo do tempo, propiciaram o retorno da ideia de império mundial, tal qual aqueles do passado. Isso nós vamos ver ao longo do curso. Ao mesmo tempo que teve esse cisma da protestante, e com o advento também das grandes navegações, onde os povos começaram a descobrir outras regiões e começaram a se relacionar, é o processo do globalismo, aliás, da globalização. Começou a vir novas informações de cá, de lá, e com a invenção da imprensa, ou seja, da fabricação e divulgação de livros e de textos, etc. e tal, somado ao fenômeno do protestantismo, a igreja perde o seu domínio no sentido do império da fé e da virtude. Ela começa a ter que disputar com outros elementos que antes não haviam dentro do cenário das coisas, né? Aí, nesse período, começa a se formar também, nesse período que abrange o protestantismo, começa a formar também as grandes fortunas, começam a inverter a coisa, né? Se antes o poder estava centrado na força militar, né? Quem tinha a força militar tinha o controle dos territórios, dos povos, etc. Com a ascensão das grandes fortunas, né, o pessoal começou literalmente a fabricar dinheiro. Então, o que acontece? O sujeito começa a extrair metais preciosos de uma mina, né, e começa a fazer fortuna. Os reis começam a tomar dinheiro emprestado desse pessoal e esse pessoal vai ganhando poder. Então, o indivíduo não era um nobre, vamos dizer assim, né? Mas passado um tempo, o rei adquirindo dívidas para com ele poderia se tornar um nobre, um filho dele poderia se tornar um nobre, e o rei começa a ficar dependente daqueles indivíduos que fabricavam dinheiro, extraindo metais preciosos das minas, etc. e tal. Nisso, o protestantismo começa a crescer dentro da Europa e vários senhores feudais, vamos dizer assim, vários indivíduos que tinham poder nas diversas localidades começam a perceber, não, agora é a chance de eu tinha que lidar com a igreja. É uma ambivalência, eu tenho aqui, eu mando aqui, mas aí eu tenho que, né, a igreja, o que os outros vão pensar, né? O povo é católico, o que eu faço, não sei o que. O pessoal começou, não, vou virar protestante. Por quê? Porque aí eu monto aqui a minha igreja, eu tiro a minha interpretação aqui das escrituras,
e eu não preciso ficar sob o jugo da igreja, né? Então começa aí. A partir de um certo tempo, esse pessoal começa a ficar mega rico por causa da sua atividade de fabricação de dinheiro e de começar a ter os reis ficarem endividados, etc. e tal, eles começam a ganhar poder. E quem que era o limitador desse poder? Qual era o poder moderador? O poder moderador era a Igreja Católica. Era o império da fé. Começa já com esse poder moderador, né, abalado, o que acontece? Começa a haver as diversas cisões e começa a haver os diversos conflitos. Esses conflitos, num conjunto, deram origem àquilo que chamamos de Guerra dos 30 Anos. Que era o quê? Era uma brigaiada entre católicos e protestantes. E essa Guerra dos 30 Anos, ela durou 30 anos, né? Mas gerou muitos estragos, muitos problemas. Ela só terminou quando teve a assinatura de diversos tratados e aquilo que chamamos de Tratado de Westfália, que basicamente, né, nós não vamos aprofundar nele, mas só de passagem, porque é importante, basicamente o Tratado de Westfália é o seguinte: a partir de agora os assuntos políticos não vão poder mais serem discutidos segundo o prisma da religião. A religião vai se tornar algo privado da escolha de cada um. Vamos dizer, aí cria-se a ideia de poder de Estado. Então, o Estado é um negócio que não se pode misturar com a religião, porque quando mistura com a religião fica aquela brigada. O fulano é protestante, o fulano é católico e não sei o que, e começa o conflito e mortes e etc. Então eles entram num acordo, que é o de Westfália, onde justamente a religião fica em segundo plano. Não vamos aqui meter o elemento religioso em coisas do Estado, em coisas da sociedade, da política. Então começou ainda mais o império da fé ficar refém de novos poderes, principalmente do poder financeiro e do poder político, que foi se desprendendo daquela antiga ligação que tinha com a igreja, né? Aquela ambivalência começou a ser desfeita, ou foi desfeita a partir daí, né? O Acordo de Westfália, apesar de durante um período ele ter funcionado, né? Porque era uma ordem, era uma espécie de ordem internacional, não era uma ONU, mas eram diversos acordos ali. Se o fulano começar a se armar demais, ficar muito poderoso ali, vai poder causar estragos, conflitos, né? Invadir um outro, os outros se unem contra ele justamente para um engolir o outro. Então ficou nesse acordo. Porém, não funcionou, né? Não funcionou e foi gerando uma série de problemas que, por exemplo, na França, por causa dessa ideia de Estado soberano, de razão do Estado, tudo que foi surgindo a partir desse conflito dos 30 anos e do Acordo de Westfália, gerou, por exemplo, a Revolução Francesa, né, que é o que? Uma exacerbação do conceito de razão de Estado, né? E ainda mais proporcionado pela ideia de revolução popular, aquela coisa de que o povo tem que ter um representante que fale por ele, que o povo é a força concreta. E todos nós sabemos os estragos que deu a Revolução Francesa. Subsequentemente, por causa da Revolução Francesa e do curto período que ela fez um monte de estragos, surgiu o imperialismo napoleônico, que começa, de certa maneira, a descumprir aquela série de acordos
feitos em Westfália, e começa a avançar pela Europa, englobando, querendo fazer um império tal qual os imperialistas antigos, romanos, etc. E tal. Com isso, a igreja foi ficando, né, a sua unidade política, vamos dizer assim, foi sendo fragmentada, né? E as nações protestantes começaram a crescer, começaram a se expandir. Mais nações começaram a, por exemplo, teve até, por causa do elemento financeiro e econômico, na Inglaterra houve, vamos dizer, um determinado rei que ele querendo, aí, olha só, ele querendo o divórcio da sua esposa, porque não conseguia ter filhos, e como ela era irmã de um outro rei poderosíssimo, rei da Espanha, se não me engano, ele por ser católico não podia se divorciar. Então o que ele faz? Ele cria a igreja anglicana. Só que para criar a igreja anglicana, ele teve que se render ao parlamento, que fez suas exigências. O parlamento crescendo de poder, vamos dizer assim, perante o rei, os banqueiros que neste momento estavam, por exemplo, na Holanda, né, esse pessoal que estava fazendo fortuna, esse novo poder econômico, eles começam a, de certa maneira, subornar os parlamentares ingleses. Isso vai gerando uma série de coisas que termina acontecendo o quê? Um rei holandês na Inglaterra, né, o Orange, sei lá, eu esqueci o nome dele. Ou seja, o elemento a igreja anglicana inglesa é uma espécie vamos dizer, de protestantismo. É você se desligado do poder papal, do poder eclesiástico da igreja católica, né, e montar sua própria igreja. Escolher o que você quer. Ser o seu próprio papa, né? Você vê, o protestantismo ele não encontrou esse tipo de adeptos que ele encontrou ali no Ocidente Europeu, no Oriente. Quando eles tentaram ir para o Oriente, o pessoal de lá, né, a igreja oriental, o pessoal não deu nem ideia para a turma do Lutero, né? Achou que era tudo um bando de louco, né? Lá não deu certo, né? Mas lá, onde havia a elite financeira, né? Você vê o fenômeno do protestantismo, sem a base de uma elite financeira que, crescendo o olho nessa revolução protestante, enxergavam meios de se desvincular daquele império da virtude, império da fé, império da moral cristã católica, eles começam a querer se tornar cristãos protestantes, ou seja, desligados da igreja católica, justamente para cada um ali seguir a sua própria determinação. O que acontece? O poder militar já não era mais poder. O poder ali agora inverteu, agora virou um poder financeiro, né? Essas elites financeiras, esse poder financeiro, formando seu vasto sistema bancário, começa a, vamos dizer, tirar do fundo do baú aquele velho vírus do governo mundial, aquele velho vírus do imperialismo antigo, da construção de grandes impérios, né? Então ela retorna, essa ideia do governo mundial, ela retorna. E você vê que com a ascensão do poder financeiro, o poder financeiro começa a ficar acima do poder militar, acaba dominando o poder militar e começa a conduzir as diversas sociedades segundo o fator econômico, né? Isso gerou o quê? Gerou aquela situação
a família, por exemplo, a unidade primária, sociedade primária começou a perder espaço e começou a crescer a unidade secundária. Então o mundo foi virando um mundo empresarial ali, na Revolução Industrial. Tudo virou dinheiro. Tudo virou dinheiro. Então esse poder econômico, ele avançou acima do poder militar por conta dessa conjuntura toda. E o poder da igreja ficou o quê? Ele ficou anulado. Claro que as pessoas continuaram com a fé, a igreja continua tendo influência. Porém, o plano das grandes elites financeiras passou a ser o quê? Passou a ser o plano dos antigos imperialismos. O plano de controle da sociedade, entende? De mudança de valores, de revolução, de inverter a ordem das coisas. Fruto disso a gente vê hoje com a questão da cultura da morte. O que é a cultura da morte? A cultura da morte é um efeito colateral. É um efeito colateral dessas iniciativas das grandes finanças, da grande elite financeira, que foi desde o século XV sendo formada ali, contando ali com a Revolução Protestante, contando com os efeitos da Guerra dos 30 anos, contando com o Tratado de Westfália, contando com, justamente, foi na época do Renascimento que aconteceu esse início do crescimento das elites financeiras, na medida que esses conflitos religiosos ocorreram, a questão do iluminismo, da ciência moderna começa ali também. Então você vê, pelo simples fato, para concluir, pelo simples fato do império da fé, que foi justamente o elemento que anulou as ambições imperialistas, as ambições de construir grandes monumentos para a glória do homem, como a Torre de Babel, que é um relato sobre a decadência do homem quando ele se torna orgulhoso e soberbo. E isso se transfere para a esfera cultural, para a esfera da política, da sociedade. As grandes construções, que já não são torres no sentido predial, mas são torres no sentido da construção, no sentido da construção civilizacional. Então, quando esse elemento da fé, do império da fé é anulado, por conta dessas consequências todas, por conta desses fenômenos todos, a consequência foi o quê? Foi a nova ordem das coisas sendo construída pouco a pouco, em vista de remover cada vez mais o último obstáculo, que seria o quê? A ainda existente influência do império da fé e das virtudes. Então, nesta primeira aula nós quisemos dar essa visão das coisas, vamos dizer assim, antes de começar a analisar aquilo que é hoje essa tentativa de império, que foi e que é constantemente, vamos dizer assim, constantemente alicerçado pelo poder econômico. E hoje nós podemos identificar, segundo o professor Olavo de Carvalho, 3 forças principais na tentativa de domínio global, que agem em favor dessa nova ordem, cada um com suas próprias perspectivas, com seus próprios métodos,
porém que cooperam no essencial, que é a destruição do inimigo em comum. E na próxima aula, nós vamos falar exatamente dessas 3 agentes que hoje disputam o posto de dirigentes da nova ordem mundial. Muitos já devem ter ouvido que esses 3 agentes são exatamente a elite financeira ocidental, que podemos chamar, como diz o professor Olavo, de consórcio, né? Ou sindicato, né? Mas a palavra consórcio tem mais a ver, segundo ele. O movimento comunista, né? A nomenclatura, né? Comunista, e o Islã. Na próxima aula a gente vai falar um pouco mais detalhadamente dos 3, vai ser a pauta da próxima aula, que é onde a gente vai começar, a partir dessa introdução, a identificar quais são as perspectivas, quais são as ideias de gerenciamento da sociedade humana a partir de uma ideia de ordem mundial. Lembrando que, tirando o Islã, que já é uma tradição já milenar, os outros 2 agentes são agentes relativamente novos, recentes na sociedade humana, né? E tanto a elite ocidental financeira é baseada na questão econômica, na questão do poder financeiro, do poder do dinheiro, inclusive o comunismo, embora muitas pessoas façam veem assim, a contradição entre o capitalismo e o socialismo, etc. Não, o comunismo também entra dentro desse efeito das consequências das criações das grandes fortunas. As grandes fortunas propiciaram a existência do comunismo. Uma coisa está ligada na outra. E até certo ponto é difícil saber até quando o comunismo foi criado justamente para que houvesse uma dialética histórica forçada, né, no embate entre o capitalismo e o socialismo, para que fossem criadas as condições para o governo mundial. Isso é um assunto cabeludo, nós não sabemos ao certo. Por quê? Porque o fenômeno ainda está em andamento. Mas nós sabemos que cada um desses grupos tem a sua própria visão de si mesmo, visão dos oponentes. Porém, todos eles, uma coisa em comum eles têm, que é o seu inimigo. E qual é o inimigo? O inimigo é justamente o império da fé. É toda a construção do mundo ocidental, é uma luta entre esses grupos e o Ocidente, enquanto civilização. E claro, a coroa do Ocidente é a Igreja, né? E a Igreja é o Cristo. E o Cristo é o quê? São as coisas que acontecem a partir dele nos homens, pelo império da virtude, das virtudes. Então, eliminando esse império das virtudes, esse império da fé, a virtude cristã, né? Ou as virtudes cristãs, segundo esses grupos, elimina-se o inimigo, elimina-se a velha ordem, e nós podemos impor a nova ordem. Então vamos concluir essa aula aqui. Se ficou meio confuso, me perdoem, porque o método meu é meio confuso mesmo, de falando. Na próxima aula a gente vai falar mais especificamente dos 3 agentes, vai ser a pauta, o tema da aula vai ser os 3 agentes da nova ordem mundial hoje. Vamos tentar ver o que cada um pensa de si e do outro, como eles colaboram, qual é o fundo ideal deles, né? Qual é a cosmovisão deles e como eles influenciam em todos os setores da vida humana, principalmente da espiritual. Então, um abraço a todos.